Bom, boa tarde a todos, boa noite para quem está do lado de cima aqui do planeta. Eu vou começar com uma leitura do livro Rumo Certo, ditado pelo Espírito Emmanuel, né, para o Chico Xavier. Capítulo 4, Provas da Virtude. A riqueza material é chamada na Terra a provas características. Quando se não associa ao trabalho e ao progresso, à educação ou à beneficência, perde nos exames da vida, rebaixando-se à condição de avareza. A virtude é também constantemente intimada a testes que lhe confirmem o valor. Que será do ignorante sem professor que o instrua? Do enfermo sem alguém que o assista com o remédio necessário? Do cego sem guia? Da criança absolutamente desvalida de apoio com que se lhe dê orientação? Se já te equilibraste do ponto de vista do sentimento e do raciocínio, detendo a possibilidade de conservares o pensamento reto, por cima dos próprios ombros, compadece-te dos irmãos que ainda não te alcançaram a eminência espiritual e ampara-lhes o reajuste em bases de simpatia e cooperação. Recorda que Deus a ninguém desampara, e semelhante princípio começa a patentear-se nos departamentos mais simples da natureza. A roseira é um emaranhado de espinhos ornamentado de flores. Não existe diamante autêntico que não haja sido carvão. Se tens a posse da virtude que te assegura paz e conhecimento, não fujas de socorrer aqueles que sabes em duros problemas, na conquista do próprio equilíbrio e sustentação. Para isso, não é preciso lhes adotes os conflitos e desajustes, tanto quanto o médico, para ajudar, não precisa estirar-se com o doente no mesmo leito. Basta te disponhas a auxiliar com bondade e entendimento. Compreender, no bom sentido, é ver para abençoar, aliviar, amparar, construir ou reconstruir. E se dúvidas te surgirem na alma, sempre que te decidas a servir, lembra-te de Jesus quando, por outras palavras, nos afirmou convincente: de mim mesmo não vim ao mundo para curar os sãos. A prece final hoje é por minha conta. Eu preparei a prece final. Alguém gostaria de fazer a abertura para mim? Se você quiser, eu posso fazer. Então faz, Emoções, né? Mas vamos fazer. Vamos fechar nossos olhos, então, agradecer a Deus, Jesus e essa espiritualidade amiga, pela permissão de estarmos aqui reunidos novamente para estudar, para dividir opiniões, para aprender, para ser ferramenta desse progresso universal. Querido Mestre Jesus, abençoe nosso propósito, abençoe as palavras da Cristo, que ela consiga nos tocar o coração e consiga nos desvendar em tantos mistérios que nos abençoe a todos nós esse dia maravilhoso. Obrigado por tudo, Senhor.
Obrigada, Zé. Bom, então vamos ao estudo de hoje do livro Segurança Mediúnica, capítulo 35. Conversar com o desencarnado. Então, vamos lá. Antes da gente começar realmente o livro, eu quero fazer aqui um aquecimento com vocês. Você tem boas maneiras? Vamos refletir sobre isso. Que exemplos pode nos dar? Então vamos lá. Eu peço que vocês abram os microfones de vocês e podem colocar o que vocês poderiam nos dar de exemplos de bons modos, boas maneiras. O primeiro exemplo é esperar o outro falar, né, que a gente faz aqui, que é um exercício, não é nada de fazer, né, mas a gente faz. E essa nova conexão à internet nos ajuda nisso. Esperar o outro falar. Muito bom. Agora Zé, é você que está lendo meu pensamento, Zé, não é o Marcos você lendo, mas não. Já ia Todo falar mundo isso. lendo sua mente, você não entendeu nada ainda. Que horror! Eu vou travar. Que mais? Esperar a vez do outro falar. Que mais? Cumprimentar as pessoas quando você encontra de manhã, dar um bom dia, também são bons modos. Cumprimentar as pessoas. também é legal. Mais? Eu Não gosto. invadir a privacidade alheia. Saber o momento certo de se manifestar e entender que a opinião do outro é diferente da sua. Muito bom. Nossa, vocês estão PhD no assunto, gente. Deixar, Alguém mais? dar o seu lugar, né, para uma outra pessoa passar, por exemplo, na rua, né? As pessoas têm o hábito de, aqui pelo menos a gente brasileiro está com essa cultura, né, uma pressa e acaba passando na frente das outras pessoas. Então, né, deixa passar na frente, vai tranquilo, dá um lugar para o outro. Dar o lugar, ceder o lugar, dar passagem para o outro. Muito bom. Alguém mais? Olha, é um esforço muito grande que eu faço de tentar escutar mais do que falar. Isso aí é uma coisa que eu estou sempre fazendo um esforço muito grande, porque eu sou muito uma pessoa que fala muito, né? Então, agora estou aprendendo muito mais a calar, ouvir mais do que falar. Isso é muito importante. Beleza. E o que Muito o bem. Luciano falou também é algo interessante, né? Dar a vez. Às vezes você também está no ônibus lotado da vez, fazer uma gentileza, deixar a pessoa sentar no ônibus, no metrô, né? Uma pessoa de idade, principalmente. Beleza? Muito bom, gente. Então, vamos lá. Vocês devem estar assim pensando, nossa, mas o que isso tem a ver com o estudo de hoje? O que a Cris endoidou aí, foi pegar sobre boas maneiras, bons modos, né? Então, nós vamos ver que em nosso cotidiano, peraí, deixa eu tirar o chat aqui. Em nosso cotidiano, há várias ocasiões que podemos pôr em prática as boas ações, as boas maneiras, né? São atitudes simples que realmente fazem a diferença no dia a dia, né? Aí, Marcos, quando falou agora de dar lugar no ônibus, faz uma gentileza, né? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre gentileza, né? Então, vamos para hoje, pelo menos, né? O dia para nós aqui já está terminando, então vamos para amanhã, pelo menos. Vamos tentar ser gentis, né? A gente não sabe qual é a batalha que o outro está enfrentando. Ai, vamos lá. Muito bem. Então, eu peguei alguns
exemplos também para complementar isso que vocês colocaram. Bem simples, né? Diga por favor. Quando pedir ou precisar de algo, seu pedido deve ser gentil e sempre vir acompanhado de um por favor. Dessa maneira, você estabelece uma relação respeitosa. Você demonstra que o tempo da pessoa é valioso. Diga obrigado. Sempre quando receber algo, agradeça dizendo obrigado. Agradecer o caixa ou o empacotador do supermercado é um bom exemplo que muitas pessoas esquecem de fazer ou simplesmente não dão valor. Peça desculpas. Caso você atrapalhe alguém, mesmo que seja sem querer, ou caso você esbarre em alguém, né? Então, o Luciano falou da situação da rua, né? Tá passando, aí sem querer você esbarrou, peça desculpas imediatamente. Isso manterá um ambiente saudável e sem conflitos. Identifique seu telefone. Nossa, que coisa estranha, né? Como que isso aqui é bons modos, boas maneiras? Sim. Caso você ligue para alguém, é sua obrigação se identificar primeiro. Não ligue para alguém e pergunte, quem está falando? Primeiro se identifique e depois peça para falar com a pessoa pretendida. Segure a porta. Olha só. Caso alguém vá utilizar a mesma porta que você pode segurar a porta para que a pessoa possa passar primeiro. Lembrando que não são só os homens que podem fazer este gesto. Isso é uma questão de respeito, não de gênero. Peça licença. Caso queira interromper alguém por um assunto importante, a maneira mais educada de fazer é pedir com licença. E espere, né? Caso lhe seja dada a permissão, só então falar sobre o assunto pretendido. Cumprimente as pessoas. Marcos falou sobre isso, né? Ao chegar em um local, cumprimente as pessoas. Desta maneira, você demonstra que a presença da pessoa é importante para você. Fale de forma educada. Procure manter um tom de voz adequado para o ambiente que você está. Não fale alto ou baixo demais. E não interrompa as pessoas quando estiverem falando. Ouça o que a pessoa tem a dizer e aguarde a sua vez de falar. Então, vocês resumiram tudo aqui, né? Muitas coisas que vocês falaram estão aqui. Mas ainda assim, vocês vão dizer, nossa, mas o que isso tem a ver com o estudo de hoje? Bom, então, vamos ver se eu consigo esclarecer um pouquinho para vocês. Deixa eu só ver se eu compartilhei o som direitinho. Peraí. Pronto. Compartilhou sim, Cris. Estava reproduzindo o áudio. Então tá bom. Se você mora no Rio de Janeiro, ou se você é carioca, você seguramente já ouviu esta frase. Se você não é carioca, não mora no Rio, talvez também conheça. A frase é: gentileza gera gentileza. Já viu? Tem vários lugares no Rio, ela está pintada assim, azulejo, toda parte. É linda essa frase. José D'Atrino, conhecido como profeta gentileza, que criou ou que espalhou essa máxima tão maravilhosa. Essa frase, gentileza gera gentileza, pode ser traduzida por outras frases que você está acostumado a ouvir no cristianismo, no espiritismo. Quer ver? Amai ao próximo como a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação. Fazer o bem sem olhar a quem. Tudo isso é a mesma coisa que gentileza gera gentileza. Doçura, gentileza. Imagine o seguinte, quando você faz a gentileza para alguém, o que você está fazendo? Você está falando, eu te amo. A gente tem a maior dificuldade de falar para as pessoas que a gente ama, que nós os amamos. Você fala que você ama seu filho? Ah, filho talvez sim. E seus pais? E sua mãe, seu marido, sua mulher, seu irmão, sua irmã, seu cunhado, seu sogro, sua sogra? A gente não fala. Então, se você tem dificuldade em falar, faça o amor, faça a gentileza. Eu fico imaginando
imaginando o que é gentileza. É como se você passasse mel nas coisas, né? Como se você passasse um azeite nas coisas. Você tira as pontas duras, tira as arestas. Agora, a gentileza funciona melhor se você faz antes do fato grave, antes da agressividade. No nosso dia a dia, na nossa vida, é natural, a gente tem rusgas, a gente tem discussões, a gente tem discordâncias. Isso é natural, vai acontecer sempre. Nós somos espíritos em evolução e aprendizado e pensamos diferente um do outro. Então vai acontecer. Mas que tal se antes de acontecer o que vai acontecer, que são as diferenças, se antes disso você pavimentar o seu caminho, pavimentar o caminho do outro com a gentileza? A minha mãe tinha uma frase muito legal, ela falava o seguinte: na vida ou você, ela falava aceite ou azeite. Ou seja, ou você aceita ou você passa um azeite para a coisa ficar mais redondinha, mais escorregadia, mais oleosa. A gentileza é isso, nós estamos azeitando as relações, deixando as relações mais prontas para ter um sucesso, para ir bem, né? E o que é gentileza? Gentileza são as pequenas coisas, o detalhe. É você falar muito obrigado, por favor, bom dia, sorrindo. Será que você poderia, por favor, né? Pedir desculpas para tudo. Os ingleses são craques nisso. O inglês é aquele sujeito que, se você pisa no pé dele, ele pede desculpas a você por ter deixado o pé embaixo do seu pisão, né? É quase um exagero, mas não tem importância. Isso acalenta, aproxima, nos deixa mais encaixadinhos. Então você que está me assistindo, pense exemplos de gentileza que você possa empregar hoje, agora, na sua vida, para com as outras pessoas. Quer alguns exemplos para te ajudar aí um pouquinho? Fazer alguma coisa antes que as pessoas peçam. Lavar uma louça, arrumar uma cama, tirar o pó de uma casa, né? Consertar alguma coisa que esteja quebrada, um carro, levar alguma coisa em algum lugar. Pequenas gentilezas. Cozinhar para alguém. Você não gosta quando alguém traz um copo d'água, um refrigerante, um suco para você geladinho nesse calor? Claro que gosta. O outro também gosta. Que tal você fazer isso antes que a pessoa peça, né? Que tal encantar? Que tal levar uma flor, uma pequena flor, um vaso de flor, o que seja? Que tal entregar um bombonzinho com um bilhetinho, estava com saudade de você? Que tal dar um like para aquele seu amigo que postou alguma coisa? Tudo isso são pequenas gentilezas. Eu vi um estudo uma vez que fala que o brasileiro é muito gentil. Eles testavam a pessoa segurando a porta do elevador, sabe? Segurava o elevador para o outro. Os brasileiros faziam mais do que outras pessoas. O teste também era, eles derrubavam um papel no chão, a pessoa via e catava e entregava o papel. Pequenas gentilezas, são coisicas que valem muito. Então não perca tempo, não perca a sua encarnação, aproveite, seja gentil, aproveite desse bálsamo que é a gentileza na sua vida. Muito bem. Bom, e aí, vocês devem estar ainda assim se perguntando ou não estão mais se perguntando? O que será que vem por aí no estudo? Então vamos lá. Então agora vamos ver por que eu coloquei isso e por que eu fiz essa relação, né, de tudo isso que a gente falou agora nessa introdução com o capítulo de hoje. Miramês começa o capítulo dizendo: a educação deve ser sempre lembrada. Se porventura tens oportunidade de falar com o espírito desencarnado, procura lembrar, antes de entrares em diálogo, dos bons modos. Eles te levam à amizade com quem desconheces. Então, olha só, ele já está falando para a gente usar de gentileza, né? Vamos ser gentis com o desencarnado que nós vamos encontrar, que nós vamos receber, né? Então vamos usar de gentileza com eles. Se for uma entidade iluminada que vem trazer uma mensagem de paz e amor, que deves conhecer pela presença e pelas palavras, fala pouco para ouvir mais, porque ela conhece as necessidades humanas mais do que quem está passando pelos problemas. Agora, se o comunicante traz as marcas da dor e da revolta, lembra-te de que deves escutar a quem sofre com carinho, de maneira tal que aquele que fala se sinta à vontade e possa ouvir o que tens a dizer, não somente para consolo, mas também como orientação para o bem de quem padece.
E Miramés continua, né, colocando o mesmo ponto aí de sermos bem educados, gentis. A educação de quem ouve abre o direito de falar e de ser ouvido. Não maltrates o sofredor, nem julgues mal os seus feitos. O desabafo muitas vezes ajuda a limpar a consciência. Procura secundar, amparar o companheiro com a tua experiência no ambiente do bem, na reforma dos pensamentos e na garantia dos sentimentos elevados, porque o intercâmbio só tem valor onde existe elevação de qualidades espirituais. Então, ao conversares com o desencarnado, na forma de incorporação, muitos outros estão ouvindo o diálogo, recolhendo também as orientações que lhes servirem. E ainda mais, processa-se uma troca de energias no momento das conversações. Energias essas que têm a marca dos sentimentos na evidência das conquistas. E aí eu peguei um trecho do livro Em Serviço Mediúnico, psicografado pelo Raul Teixeira, né, ditado pelo espírito Hans Wick, no capítulo 13, Mediunidade Socorrista. Eu peguei só um trechinho. Quando tenhas que oferecer o teu psiquismo para o atendimento a essas almas torturadas do mundo invisível, atende-as com fraterno interesse por vê-las recuperadas. Envolve-as com as tuas vibrações de equilíbrio e de carinho, certo de que, na condição de médium que és, abençoado pelo conhecimento do Evangelho de Jesus, sob o crivo das interpretações do Espiritismo, estás convidado a participar dos serviços do grande bem, conquistando para ti mesmo a paz definitiva que há nelas. Pede a Jesus, na hora do intercâmbio com as entidades desencarnadas, para inspirar-te, sem esqueceres dos benfeitores que te assistem. O resto é a própria natureza que te atende de acordo com a tua disposição interna. Confia em Deus, que o nosso irmão que te ouve sairá confortado e renovado nas suas qualidades, ficando com isso mais fácil o nosso trabalho com ele. Quando pedir ou precisar de algo, seu pedido deve ser gentil. Você demonstra que o tempo da pessoa é valioso. A eficácia do encontro depende muito do estado de espírito em que te encontras. Não deves conversar com pressa de terminar, porque a pressa prejudica o ambiente, carregando ou distorcendo os fluidos que a fraternidade enriquece com o amor. Não fales contrariado, nem pensando em atender a outras necessidades. Entrega-te à tua obrigação do momento e faze tudo com bondade e discernimento, que o teu trabalho pode levantar quem está caído. Fale de forma educada. Procure manter um tom de voz adequado para o ambiente que você está. Ouça o que esse espírito tem a dizer. Aguarde a sua vez de falar.
A palavra tem uma utilidade grandiosa, porém, não pode cair na dimensão do desentendimento, nem fazer quem ouve perceber que não estamos interessados nas suas desditas, nas suas desgraças. O tom da voz qualifica-nos a disposição interna. Em todo lugar em que somos chamados a servir, devemos usar os nossos dons confirmados pelo bom senso, confiando que, quanto mais ofertamos, mais aprendemos a dar. E aqui, quando Miramês trouxe a questão do desentendimento, né? Não fazer que o outro pense que nós não estamos interessados nas suas desgraças. Peça desculpas, caso você atrapalhe alguém, mesmo que seja sem querer, ou caso você esbarre em alguém, peça desculpas imediatamente. Isso manterá o ambiente saudável e sem conflitos. Aí veio esse exemplo. Segure a porta, caso alguém vá utilizar a mesma porta que você pode segurar a porta para que a pessoa possa passar primeiro. A vida é uma escola divina. Mesmo que estejamos estudando na Terra, ninguém está esquecido de Deus. Do invisível protozoário às humanidades espalhadas em todos os mundos habitados, dos átomos aos corpos celestes que circulam na criação. Todos, mas todos, recebemos a cota do nosso merecimento na pauta das nossas elevações espirituais e físicas. E aqui eu quero então realmente chamar atenção. A vida é uma escola divina, né? Então, vamos nos educar enquanto nós podemos. Nós estamos recebendo essa oportunidade, nós estamos nessa escola. Então, vamos nos educar para nos elevarmos, né, espiritualmente. Deus é justiça. O ser humano é dotado da palavra para construir e disseminar o amor. Se fizer o contrário, as sementes frutificarão segundo o que foi plantado, ficando à disposição de quem semeou. Então, vamos semear o amor, né? O ser humano é dotado da palavra para construir e disseminar o amor. Então, vamos fazer uso dessa palavra para semear o amor. Identifique seu telefone. Não ligue para alguém e pergunte quem está falando. Agora eu quero ver onde é que a Cris vai encaixar esse bom modo, essa boa maneira. Primeiro se identifique e depois peça para falar com a pessoa pretendida. Aí vocês falam assim, nossa, onde é que vai encaixar isso? Pois olha o que Miramês coloca. Confirma quem és na conversação com o teu companheiro, seja ele encarnado ou desencarnado. Somos todos imortais nos intermináveis caminhos para Deus. E precisamos de todos nessa grande viagem para o infinito. Todos temos nossos valores que a lei não nos deixa esconder. Quem não dá, atrofia o seu próprio celeiro. Gente, olha que lindo isso. Celeiro. Quem não oferta com amor, esquece-se da felicidade e passa a viver constrangido à procura de algo que não sabe o que é. Eu achei lindo isso, né? Então, vamos nos imaginar como celeiros.
E o que nós vamos querer guardar nesse nosso celeiro, né? E o que nós vamos poder ofertar a partir daquilo que nós guardamos? Então, que a gente possa buscar nessa nossa caminhada, nos transformarmos em celeiros de amor. Porque se a gente colocar amor dentro do nosso celeiro, a gente vai poder ofertar esse amor. Não é preciso ostentar fortunas materiais para doar. Para ser doador comum, os valores são outros. Os bens que mencionamos são aqueles granjeados pelo coração, que podem ser distribuídos pela caridade, diligenciados pela consciência. Então, vamos nos transformar em doadores de caridade, né? Vamos doar aquilo que está ao nosso alcance. E um pouco mais. Por que não nos melhorarmos em alguma coisa que a gente sabe que a gente não consegue melhorar? Então, vamos ser mais gentis em alguma coisa que a gente sabe que a gente tem dificuldade. Vamos doar um pouco mais. Peça licença. Uma maneira educada é pedir com licença. E caso lhe seja dada a permissão, só então falar sobre o assunto pretendido. Tu que nos ouves, escuta bem. O dom da palavra é uma abertura de luz na nossa vida. Desde quando acordas até o momento de voltares ao repouso, ele é usado e deve ser conferido a todos os instantes para não ferir, não agitar, não servir de escândalos, usando a palavra que vem de Deus, que sempre está conosco em silêncio. Se assim acreditamos, eduquemo-la em todas as instâncias e aprimoremo-la em todas as circunstâncias da vida, porque ela é a semente da própria existência. Então, Miramês continua, né, tocando nessa questão. Vamos nos educar, né, em todas as instâncias. Vamos aprimorar essa nossa palavra, a palavra que vem de Deus. Ela está sempre conosco, dentro do nosso celeiro. Então, vamos encher esse nosso celeiro de boas palavras, de boas ações, de boas intenções. Vamos, né, nos encher de gentilezas para podermos transferir essa gentileza, para poder abrir as portas desse celeiro e transferir essa gentileza para o outro. Ao chegar em um local, cumprimente as pessoas. Desta maneira, você demonstra que a presença da pessoa é importante para você. O faça-se a luz e a luz se fez, nos prova a sua divina procedência. Não te esqueças de qualificar a palavra como o dom de ouro e usando-a de modo que ela, nos portais dos teus lábios, una as criaturas na grande fraternidade universal, para podermos chamar todos de irmãos e viver com todos como irmãos. Então, vamos cumprimentar as pessoas, vamos demonstrar que a presença dela é importante para nós e vamos também, através dessas nossas atitudes, demonstrar que a presença divina está em nós e que ela é importante para nós. Vamos então compartilhar com o outro.
E aí Miramês coloca, voltando ao assunto a que nos propusemos abordar, deves falar com o espírito tomado pelas faculdades de um médium, com a decência que nunca esquece a esperança aos sofredores, a atitude certa para com os teimosos e a entrega total aos benfeitores espirituais, para que o teu aprendizado seja igual aos dos discípulos do Divino Mestre. Sempre quando receber algo, agradeça. Então, nos trabalhos em que estamos envolvidos, nas nossas ações, né? Sempre que tivermos essa oportunidade de falar para os sofredores, né? Vamos utilizar a atitude certa e vamos nos entregar aos benfeitores espirituais para que eles possam nos intuir e agradecer a esse aprendizado. Estamos recebendo algo, estamos recebendo um presente. E aí, é como que dizer que nós mesmos temos que nos transformar nestes discípulos agora. Nós seremos esses discípulos a disseminar essa palavra, esse amor, essas ações, essas atitudes, né? E aí, no capítulo, eu terminei o capítulo do Segurança Mediúnica, mas eu fui complementar o estudo com o capítulo 12 do mesmo livro, Em Serviço Mediúnico, né, do Raul Teixeira, Empreendimentos da Caridade. E aí, nesse capítulo, Hans Zwick dita para Raul Teixeira o seguinte: iluminados pelas benesses com que a doutrina espírita bafeja pode ser inspira, as existências dos que lhe procuram os mananciais, é importante buscar-se o encontro com a caridade, através de continuado esforço de incansável abnegação. De múltiplas formas se pode expressar a caridade, segundo o entendimento espírita, desde a cooperação material, a orientação para o desempenho moral, desde o acompanhamento fraternal, à indulgência. O exercício da caridade é cartilha que norteia o servidor do bem para que não se aparte das estradas da perseverança e do bom ânimo perante os espíritos rebeldes, dedicados ao erro premeditado, doentes em si mesmos, sem se aperceberem disso. Então, vamos pensar, né? O quanto nós temos, se no nosso dia a dia, como encarnados, nós temos que ser gentis, imagina o quanto nós não temos que ser gentis com os desencarnados, com esses espíritos rebeldes que insistem em errar, que não querem nos ouvir, né? Não pedem licença, não agradecem, não querem utilizar essas gentilezas para se melhorarem. Então, nós temos que realmente exercitar ainda mais a caridade para poder ajudar a esses irmãos. E, continuando, a prática da caridade é tranquilizante elixir que alimenta os lidadores do amor. Nossa, olha que lindo isso, gente. Lidadores do amor. Para que não percam a firmeza e a doçura
diante dos espíritos avinagrados que se comprazem no estado de azedume, doentes no próprio cerne, ainda que o não percebam. Aí naquele vídeo que nós assistimos, ele fala, né, do mel, do azeite, né? Vamos passar o azeite para parar essas arestas, para deixar assim a coisa mais fluida, né? Para a gente conseguir chegar mais fácil no outro. Então, aqui também, né? Vamos usar a doçura. Nós estamos lidando com espíritos avinagrados. Estamos falando de azeite, aqui nós estamos falando do vinagre, né? Do azedume. Então, vamos passar um mel. Vamos tratar esses irmãos com carinho para tentar ajudar. À frente das mentes enclausuradas nos preconceitos e sede de domínio, envelhecidos no próprio íntimo, a caridade luzirá como bem-aventurado sol que penetra as escuras furnas da alma humana. Então, serve para nós também. O aprendizado é para nós também. E aí ele continua. Coube a Jesus ensinar a todos a virtude do amor, sentida e vivida por ele em cada instante. E é ele que retorna hoje, por meio dos seus mensageiros, visitando o âmago de cada trabalhador do Evangelho, concitando para a vivência do amor-caridade, sem restrições e sem cansaço. Uma vez que estejas laborando nos empreendimentos mediúnicos, em louvor ao grande mestre Nazareno, ouve o seu apelo e ajusta-te aos esforços da caridade, dedicando-te com fervor a essa atividade que te fará feliz, em gozo de paz e alegria, desde hoje para sempre. Bom, foi muito rápido. Eu agora abro para vocês, porque como eu disse, depois a finalização é por minha conta, que eu preparei uma prece para finalização. Então agora nós vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo, que falou sobre bons modos, falou sobre educação, sobre gentileza, mas acima de tudo falou sobre amor, caridade. E aí? O que vocês acharam? Posso? Pode falar. Pode. Então, a gente tem assim uma linha de pensamento recorrente, já pontuamos essa linha aqui algumas vezes, quando dizemos ou dissemos quase sempre que a doutrina ela não se aplica especificamente ao postulante, ao trabalhador, ao cearense. Na verdade, eu acho que tudo que envolve a doutrina espírita é um tratado, né, universal. É universal. Porque a cartilha do amor é uma só, e ela é universal. O amor é universal, não se restringe só ao planeta Terra. Então, a importância de todo o trabalho que é desenvolvido e apresentado aqui no grupo deve ser expandido para outras pessoas, para outros irmãos de caminhada que não sejam espíritas. Porque, na verdade, o padrão de comportamento, a gentileza, né? Temos aí o profeta Gentileza, como aquele jovem rapaz, né? Muito bem colocou no vídeo, maravilhoso, por sinal.
Então, assim, é o modus vivendi do ser humano, independente da sua opção religiosa. Né? Porque tem pessoas que não têm religião, nunca tiveram, né? Mas nasceram com a religiosidade dentro de si e são empáticas, são respeitosas, são gentis, são fraternas. Né? Aqui a Camila conhece, Zé Luiz, né? Vocês ainda vão conhecer um dia, com certeza. Então, a nossa cidade, por exemplo, ela é permeada pelo interior de pequenos bolsões, de pessoas muito simples, que nasceram, viveram e vivem até hoje na roça, vivem dos seus produtos, do que cultivam. E muitas dessas pessoas, hoje talvez nem tanto, mas algum tempo atrás, mal sabiam escrever o próprio nome. Isso quando sabia, mal sabia escrever o próprio nome. Mas de uma generosidade, de um acolhimento, de um carinho, de você chegar na casa dessas pessoas, às vezes nem chão tinha, era barro. E a pessoa pegava a melhor canequinha, aquela que mais brilhava. Olha, a gente olhava assim para as prateleiras, as panelas reluzentes, que elas eram todas areadas com areia, literalmente, dos rios e cachoeiras que nós temos por aqui, e oferecia o que tem de melhor. O chinês também tem essa característica na filosofia, da cultura deles. O oriental, de modo geral, tem isso. Oferecer o que tem de melhor para as pessoas. E não é só no aspecto material. No aspecto social, no aspecto das inter-relações, né? Ou seja, se eles oferecem o melhor dentro do mínimo que têm, não é? E esse acolhimento, esse agasalhar o amigo que acabou de chegar, uma pessoa que acabou de chegar, né, desconhecida até então, né? E a gente percebe que os olhos brilham. É isso que encanta no ser humano. Essa capacidade de acolher o outro com esse sentimento, é como se o coração tivesse sendo espelhado através do olhar e do abraço, do aperto de mão, né? De sentar aqui. Né? Então, independente da questão da própria religião, o Espiritismo também tem essa característica fundamental, que é o ensinar o modus vivendi, ou seja, o melhor modo de se viver para qualquer ser humano. Obrigado, Cris. Olha, vibrei com o teu estudo hoje, mais uma vez. Camila. Oi, então, foi lindo mesmo. E quando você falou sobre o acolhimento do pessoal aí da região, né, que eu também já morei aí, eu lembrei da senhorinha que fazia crochê. Você lembra dela, Lu? Que eu comprava muita roupa de crochê com ela, que morava na beirada da praia, e era uma senhora muito simples, A muito Nilza. velhinha, muito velhinha. Então, assim, a filha dela, ela ficava sem graça quando eu ia na casa dela, porque eu queria comprar as peças dela, eu achava lindíssimo o trabalho dela, e ela de todo jeito, mesmo sendo incapacitada com 80 anos de produzir aquelas peças que ela produzia com muita qualidade, ela me recebia com muito carinho, ela me tratava com coração de mãe, assim, ela amava que eu estava sentada com ela, ela me contava história de Mangaratiba, e tem tudo a ver com essa conexão, né, com o que você falou aí agora, sobre a boa convivência. É isso aí. E são coisas simples, né? Coisas que para algumas pessoas não são simples, para algumas pessoas é difícil, né? Mas é um grande desafio, né? E se a gente conseguir cada dia fazer um pouquinho mais no nosso dia a dia, talvez isso também nos auxilie no auxílio ao desencarnado, né? Então, assim, na hora que a gente, por exemplo, está numa situação em que a gente sente, né? Alguns sentem a presença. O que eu faço agora? No momento em que você está fazendo uma prece, você também está fazendo uma gentileza, você também está fazendo uma caridade por aquele espírito desencarnado, né? Então são coisas às vezes simples, que a gente cria mais obstáculos do que realmente estabelece pontes, né? E o quanto é importante isso. Então, se a gente talvez começar a praticar no dia a dia, para cada vez tornar isso realmente o conteúdo do nosso celeiro, né? O quanto isso vai nos auxiliar no nosso trabalho como medianeiros, né?
Alguém mais? Zé? Interessante dessa tua, chama de bate-papo, né? Você Ô conseguiu Zé, você hoje tá, eu vi que você está sem o microfone. Fala um Não, pouquinho mais perto. eu estou sempre sem o microfone, é porque aqui, Mas hoje ficou ruim Hoje a tá. voz. deixa eu fazer uma manobra aqui, peraí. Tá. Já faz a manobra, deixa eu só colocar uma coisa aqui para todo mundo, que eu tenho manobra, certeza que todos melhorou vão concordar. Oi? Oi, fala. Desculpa, Mais Zé. perto aqui do microfone. Melhorou? Melhorou. No automático ele baixa, quando o ruído ambiente é alto, ele baixa. Eu tirei aqui. Então, vamos lá. O interessante desse bate-papo, chamando de bate-papo, é que você falou em gentileza o tempo todo e você expressou gentileza em cada slide que você passava. É interessante, assim, a gente ficou envolvido com isso, né? Então, a gente viu que você tinha uma gentileza com a gente, gentileza com essas pessoas convidadas por esse filme gravado, né? Então, assim, foi muito interessante a tua gentileza para com a gente e, assim, foi o máximo que você conseguiu expressar com a tua palavra, com a tua delicadeza, que de fato era a lição. E, assim, a gentileza, ela acontece, né, nesse trabalho espírita, né, e a gente só consegue desenvolver isso depois de algum tempo. E eu, logo que comecei a fazer a doutrinação, eu sempre falava assim, seja bem-vindo à casa de Jesus. Mas eu percebia que muitos irmãos não aceitavam aquilo. Jesus? Quem é esse tal de Jesus? Não quero estar aqui. Então, havia um conflito só em eu falar isso. Então, depois de uns 5, 6 anos trabalhando assim, eu parei de falar seja bem-vindo à casa de Jesus. Eu falo simplesmente agora, seja bem-vindo a essa casa de socorro. Isso amenizou em muito, né? É o famoso começar bem. Eu aprendi a usar de gentileza no trabalho, e essa livre, né, nossa, diária, né, a gente, quando planta alguma coisa, a gente vê depois do tempo a forma melhor de plantar, a forma melhor de regar. E, assim, esse desenvolvimento faz parte mesmo da nossa caminhada. Então, é sempre aprender para ser gentil. E facilita, né, Zé? Acaba abrindo muito mais esses canais, né? Como o Miramês colocou, né? Porque quando você imagina que assim, quem está precisando de socorro, né, do nosso tipo de socorro, não necessariamente é cristão sequer. É. Isso aí. Posso Beleza. falar algo? Pode. Que bom que a Raquel voltou. Espero que esteja melhor. Mas eu achei muito interessante porque teve alguns momentos, Cris, muito legal a tua apresentação. Embora seja suspeito, sou teu marido, eu te amo, então... Mas, principalmente naquilo que você falou, teve um momento sobre a pressa, né? A pressa, ela rompe a gentileza. Eu que estou volta e meia aí falando com diretores, com executivos, não sei o quê, todo mundo hoje tem pressa, pressa, pressa. E a gente vive num mundo acelerado. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente já falou, da aceleração na frequência do planeta, mas parece que a gente vive num mundo de macaco louco, né? Coitado dos macaquinhos, mas acho que está todo mundo louco e com falta de tempo e ninguém dá conta do recado. Então, você tem uma coisa para falar para mim? Então fala. Eu te dou 1 minuto. É mais ou menos assim, né? A gente já estabelece o tempo e a gente se aborrece quando a pessoa começa a falar. E isso, veja, é interessante até porque o Miramês, ele fala, seja gentil com os desencarnados e com os encarnados também, né? Exato. Então, Fala. E nesse parágrafo, exatamente, eu ainda coloquei a palavra do lado, responsabilidade, né? Quanto de responsabilidade a gente não tem, né? Nesse momento, né? Com essa falta de gentileza, porque se a gente tem pressa, porque o que acontece no momento em que o medianeiro está lá se dispondo, mas se ele está com pressa, ele está se preocupando com uma necessidade dele, ele não está se dedicando à necessidade do outro, né? Então, é uma responsabilidade nossa, né? No momento em que a gente tem que parar, tem que ter paciência para ouvir. Ele coloca
esse espírito desencarnado, ele está precisando, às vezes, só desabafar, ele está precisando de alguém que escute a dificuldade dele. Precisa de um carinho, né? Um carinho, ele está precisando do ombro amigo, né? Eu até marquei assim, ombro amigo, né? Se o comunicante traz as marcas da dor e da revolta, lembra-te que deves escutar a quem sofre com carinho, né? Ele coloca isso, né? De maneira tal que aquele que fala se sinta à vontade. E no momento em que ele se sentir à vontade, no momento em que ele se sentir acolhido, ele vai conseguir ouvir o que você tem a dizer para ele. Porque primeiro ele foi ouvido. Primeiro ele foi atendido. E ali, né? justamente, isso me faz lembrar da história daquele espírito que se manifestou na casa da nossa amiga lá em Blumenau. Uhum. Como esse espírito era um espírito sofrido, foi rechaçado pela família, morreu sozinho, abandonado. E quantos será que não vivem essa situação? Quantos velhinhos não morrem abandonados nos asilos, sem o carinho dos filhos? Morrem envolvidos nesse azedume, nesse vinagre, né, como o Miramês falou, né? Esse vinagre do ódio, da raiva, do abandono. Quantos? Quantos não morrem numa situação, a gente vê agora em Israel, vindo bomba de tudo quanto é lado. Que tipo de sentimento esses espíritos vão levar para o outro lado? Com certeza não é coisa boa, né? Então, mostra assim o quanto a gente ainda tem que aprender na área da gentileza, mas principalmente na área do amor. Isso aí. Mais alguém? Eu acho também, gente, que faz parte assim, por exemplo, você, ao se apresentar a um grupo e tal, você é gentil também, que você não fique colocando todos os seus títulos, entendeu? Eu sou isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o que lá, que eu faço, aconteça, não sei o que, eu. Assim como também, quando a gente vai visitar as famílias que precisam de um apoio, tanto espiritual quanto material, da gente não ir muito bem vestida, entendeu? Não usar ouro, não usar prata, não usar nada disso, e o mais simples possível para que eles possam se identificar, possam ver que nós somos pessoas como eles, sabe? Que a gente também sofre, a gente também tem os nossos problemas, sabe? E se a gente vai com uma roupa muito linda, maravilhosa, com sapato alto e tudo mais, sabe? Cheio de coisa assim, isso distancia também, entendeu? Então, eu acho que isso também é uma gentileza de você não se colocar, sabe, essa soberba, essa coisa de se achar superior, né? A gente tem que ter cuidado com isso, sabe? Que isso ofende, isso maltrata, né? Então, o carinho está aí, você não precisa nem... se você não se sente à vontade de abraçar, você tem que se sentir que aquela pessoa já está sendo abraçada de alguma maneira, entendeu? Eu acho assim, sabe? A pessoa tem que se sentir abraçada pelas palavras, pelo olhar. Se você hoje não pode abraçar por causa da Covid, eu acho assim, né? Não sou eu, não, eu acho que a gente deveria, num geral, isso para mim também, sempre eu fico falando, ó, mais simples, eu vou o mais simples possível, eu vou olhar o mais profundo que eu puder olhar nos olhos daquela pessoa, sabe? Porque é disso que as pessoas têm necessidade, sabe? Dessa gentileza, desse amor, desse carinho, que a gente não pode apertar, beijar. Eu gosto de abraçar as pessoas, de beijar, entendeu? Não estou podendo, entendeu? Teve uma criancinha que tão linda, Sofia, chegou para mim e falou assim, ela com máscara, eu fui visitar na casa dela lá, aí ela virou e falou assim, eu falei, poxa, meu amor, que vontade de te dar um abraço, tia tá com vontade de te dar um abraço, um beijo. Aí ela virou, deixou a outra que estava visitando também, a Carla, aí na frente, e falou assim, tia, mas pode abraçar escondido. Então, me deu vontade de abraçar de verdade mesmo, sabe? Mas por respeito por isso tudo da Covid, para ela não
por mim e por ela, sabe? A gente tem que manter a distância. Aí eu falei com carinho com ela, mas eu te chamo de qualquer maneira. Aí ela se sentiu abraçada, mesmo eu não podendo abraçar fisicamente, entendeu? Exato. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, gente. Porque nessa tua palavra, você transmitiu o amor para ela, né? Então, assim, você fez essa caridade também de uma outra maneira, né? A gente tem que saber realmente buscar os recursos, né? Como você colocou, nós estamos vivendo um momento em que a gente agora anda mascarado. Imagina o quanto que a gente não tem que aprender a fazer a gentileza com o olhar, né? Nós temos que sorrir com os olhos, nós temos que demonstrar nosso amor com o nosso olhar, né? Então, nós temos que desenvolver outras aptidões aí e treinar e praticar. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte, a nossa caridade, né? De alguma maneira. Quando eu morava aqui, morava aqui e trabalhava no Rio de Janeiro, então morava durante a semana no Rio e vinha de final de semana para cá. E por algumas vezes eu vi o Profeta Gentileza da janela do ônibus. É uma figura exótica, né? Sob aspecto da socialidade. Mas, assim, acho que umas 2 ou 3 vezes. Eu confesso que na primeira vez que eu vi, eu senti um certo... Nossa, que figura estranha, né? Os nossos preconceitos, né? Enfim, depois aí, ali no viaduto da Perimetral, que hoje não existe mais, um dos prefeitos resolveu pintar, Zé Luiz deve saber disso, talvez a Eliana, pintar toda, e foi ele, inclusive, quem escreveu lá uma bruxinha, tinta, né? Todos os pilares da Perimetral. Exatamente. Né, Cris? Sim. E aí isso deu uma confusão no bom sentido, porque a sociedade carioca tem um sentimento de pertencimento pelo Gentileza, pelo Profeta Gentileza, que conseguiu fazer com que a prefeitura restaurasse todas as colunas do viaduto com as frases dele. Fantástico. Ele estava sempre, das 2 vezes que seja, tivessem sido, com um ramalhete de flores vermelhas. Então, para cada moça, jovem, senhora que passava perto dele, dava uma flor. E as meninas ficavam com um sorriso de orelha a orelha. Olha o que é a manifestação, um gesto tão simples, né? Como pode mudar o dia de um ser humano. E vocês conhecem um pouquinho da história dele? Conheço. Conhece? Tá, então... Conhecemos. Por conta da história do circo, do incêndio e o que ele fez depois? Sim, mas o incêndio no circo foi um resgate de quase 2.000 anos, você sabe também, né? Não, eu sei. Não, sim, mas o que ele fez a partir desse momento do incêndio? Não lembro. Isso vocês sabem? Não sei, gente, não sei, não. Ele, depois que ocorreu o incêndio né, ficou tudo cinzas, destruído, tal, depois de um tempo ele foi lá e ele começou ele ouviu uma voz dizendo que ele tinha que ir para lá e que em cima daquele lugar ele tinha que fazer um pomar. Ele fez uma horta, ele fez um pomar em cima daquele local em que houve o incêndio. Assim está na história que eu li sobre ele, né? E isso, inclusive, foi a mola propulsora para ele começar a fazer o que ele começou a fazer, né? De passar realmente a trazer um pouco mais as pessoas, por exemplo, os familiares, né? Das pessoas que morreram no incêndio, começaram a ir àquele lugar, buscar uma palavra de conforto com ele, buscar assim um carinho. Então foi aí que a coisa realmente se ampliou, né, nessa questão. Depois ele ficou realmente, como o Luciano falou, andando, né, pela cidade, sendo visto em, né, diversos lugares, mas ele tinha essa questão de entregar flores, né, de fazer as pessoas sorrirem, de fazer as pessoas se sentirem mais leves, né, então de levar um carinho, né, para cada um. Um memorial vivo, né? Memorial vivo. Exato. Ele, inclusive, parece que tinha uma origem de uma família com uma boa condição, né? Uma boa estrutura financeira.
Bom, o que diz a história é que ele começou a ouvir vozes aos 13 anos de idade, né? E que ele começou realmente a dizer para os pais dele que ele precisava fazer uma coisa diferente, que ele não precisava de todos aqueles bens que eles tinham, e os pais chegavam a pensar até que iam ter que internar, porque ele não batia bem e tal. Enfim. E a frase gentileza gera gentileza foi muito forte a partir dessas questões que ele trouxe, né? Alguém mais? Eu acho que eu já sei que eu vou trazer para o nosso estudo da quarta-feira. O quê? Surpresa, não, surpresa, surpresa. Você me inspirou agora com gentileza. Tá bom, ótimo. Então, se ninguém mais vai colocar nada, eu vou fazer o encerramento. Como eu disse, eu preparei também a prece de encerramento. Ok. A prece a Bezerra de Menezes. E essa prece eu escolhi pensando em todo o momento que nós estamos vivendo. Então, uma maneira da gente também fazer a nossa gentileza, né, com todos esses trabalhadores, com esses benfeitores que estão com muito trabalho nesse momento, né? Então, também pensei um pouco nisso. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Ô, louco, realmente, que emocionante. Delícia. Agradeço ao músico que interpretou a música Behind the Grey Sky. É isso aí. Atrás do céu cinzento sempre está brilhando o sol. Eu sempre